bom a gente poder falar de coisas que não estão no espetáculo, né? Sim. Eu adoro saber bastidor de outros espetáculos, de grupo, de artistas. É muito curioso, né? O grupo tem muito tempo, eu tenho 43 anos dirigindo, ou seja, a gente já tem histórias que a gente vai passando para os espetáculos. E uma coisa que eu acho legal que começa é o título, por exemplo, Macbeth, que a gente foi o maquinário é inspirado em Macbeth. E o que eu acho no título, a gente já fez um comportamento que a gente herdou lá do nosso grande inspirador, que é o James Joyce, que é da palavra valise, que o Macbeth, a gente escreveu maquinária, pensando que maquinária é tudo aquilo que fica na mente da pessoa quando ela está em processo de querer fazer alguma coisa. No caso de Macbeth, é a luta pelo poder. Ele pensa o tempo todo. Macbeth é quase que a história de um pensamento, né, do personagem elaborando uma maquinária. Por que tem maquinária com C? Mac é uma homenagem ao Macbeth e maquinária é o mecanismo interior dele para elaborar de todos os procedimentos e todas as tramas que ele fez para se manter no poder e derrubar os inimigos. Eu já começo do título, que isso tem uma história, tem um motivo, né? Depois, os objetos, por exemplo, que é a reciclagem de tudo que a gente tem, né? Que eu falei da importância do nosso espaço que a gente perdeu, nem vou ficar lamentando agora, mas a importância é que o espaço era um lugar de reciclagem, ressignificação dos nossos objetos, que é uma velharia mesmo. É uma velharia, mas é o que a gente traz da rua, cata, quer dizer, cada ator traz. Então, além de ter uma ligação com cada ator que traz e que escolhe, que olha e que aprende a ver e a achar importante coisas que são abandonadas, você põe a mão na massa para você chegar a alguma conclusão. Então, aquelas máquinas que a gente chamou que são máquinas de guerra, também eu fiz uma associação com as máquinas de guerra de Leonardo da Vinci, lá do século XVI, que tem esse perfil de serem rudimentares, serem uma tecnologia. Então, tudo aquilo, aquelas assemblagens que a gente faz de misturar carrinho com um pedaço de ferro, elas não têm nenhuma função prática. Eu gosto de fazer homenagem, a gente faz muitas referências a essas pessoas, aos artistas que já vêm aí de muitos anos atrás. Então, seria essa referência ao Da Vinci, que também é um espírito muito criativo. E outra homenagem que eu acho muito boa, que a gente também não tem o tempo de falar, é aquele quadro que dura assim, uns 5 minutos, que eu gosto muito daquela solução, que é um quadro de Rembrandt que chama A Lição de Anatomia do Dr. Tulpe, que é importante por quê? Porque até então era o período teocrático, todo mundo achava que tudo se resolvia com Deus. Deus dá o destino, Deus mata, Deus tira a vida, você morre e você vai para o céu, o inferno, o purgatório, aquela história toda. Começa o período o homem, né, antropocêntrico, né, o homem como centro do universo. E a ciência começa, são as primeiras pesquisas de você cortar o corpo para fazer uma anatomia. O que tem dentro desse corpo, que agora já não é mais um corpo com vida, e que pode me ajudar para conhecer o que a gente tem por dentro, cientificamente e não espiritualmente, através de uma alma. E o Macbeth, quando fala o seu ser ou não ser, já está fazendo pensamento científico, porque se ele achava que você tinha essa dúvida, porque não acredita muito na eternidade. E aquele monólogo do Macbeth, que é maravilhoso, que a gente usou também em maquinária, quando ele fala tomorrow, ou seja, a cada dia, a cada passo, nós somos como os bonecos que estamos nessa vida sem saber qual é o sentido dessa vida. Ou seja, isso é completamente científico, né? Ele não está dando uma resposta religiosa, qual a função de você nessa vida, nem mística. Ele está falando que a gente nasce, vive, a vida é um acontecimento, né, que não tem nenhuma solução. Então, a gente escolheu 2 monólogos, que é esse, do Tomorrow, e o outro que eu acho maravilhoso também, que também é muito revolucionário, é aquela mulher abrindo mão do espírito de maternidade dela, afasta de mim todo o meu... da Lady Macbeth, quando ela abre mão, diz assim, eu não quero ser mulher, eu quero ser alguma pessoa que abra mão até de matar meu próprio filho em busca do poder. É horrível? É. Mas também é uma liberdade da maternidade, que é uma prisão para a mulher. As mulheres eram condenadas sempre àquele triângulo de marido, filho, procriação e manutenção do lar e da espécie. E uma mulher que pensa em poder, eu não estou discutindo os mecanismos que ela fez para chegar lá, mas a possibilidade dela romper com essa fronteira, com esses inimigos tão voltados para a mulher, eu já acho isso maravilhoso.
Então, essa modernidade de Shakespeare é que a gente traduziu através desses monólogos, através do pensamento científico e da criatividade, porque as máquinas de Leonardo da Vinci é pura criatividade. Uma vez eu vi um comentário de Tarkovsky, aquele cineasta maravilhoso, que é ligado à religião. Mas ele fez um comentário que eu gostei, que não é o meu caso de ser ligado à religião, para explicar o mundo, mas ele fala que a arte, você criar, você se aproxima de Deus, tem uma coisa de divindade, porque Deus cria e quando o homem cria, ele está repetindo esse gesto divino da criação. Quando você tem uma ideia nova, quando você cria, você tem uma sensação de plenitude que é muito próxima desses, talvez, desses critérios. O que seria uma divindade? Agora, esses meninos falaram, meus queridos integrantes que estão aí com a gente há 20 anos. A cada nova montagem é uma nova imersão no autor. Foi assim com Chekhov, foi assim com Nelson Rodrigues, foi assim com Kafka. Então, essa imersão em Shakespeare, para mim, que ainda não tinha tido um contato um pouco mais profundo com as peças dele, nesse momento foi muito rico, sabe? A partir desse primeiro contato com Macbeth, eu por desejo, assim, fui procurando ler Hamlet, Romeu e Julieta, todas as outras que eu ainda não tinha lido, e fui vendo como é que é um universo muito maravilhoso. A gente foi descobrindo como é que tinha material ali, conteúdo nas próprias palavras de Shakespeare, que há 400 anos dialogam com a contemporaneidade. Você vê muito que o comportamento do homem não mudou. E outro aspecto que eu ressalto foi a quantidade de improvisações que a gente fez. A gente ficava naquilo ali esmiuçando uma cena das bruxas, por exemplo. Ela queria que a gente encontrasse uma maneira de representar as bruxas com o que a gente tinha. Então, a gente pegava lá o material que estava lá disponível no galpão e montava uma bruxa com pano preto, umas mãozinhas de plástico que a gente tinha, uma bola presa com fita crepe e um chapéu de outro espetáculo. E ali a gente conseguiu criar umas bruxinhas. E essas bruxinhas, elas eram tipo uma espécie de boneco, uma espécie de simulacro, assim, sabe? Que a gente podia segurar assim ao nosso lado. E aquilo ali já foi entrando na cena. O Macbeth é essencialmente a violência para se manter no poder. E a gente conseguiu, através de objetos, de imagens e de ações na cena, representar essa violência, sem necessariamente usar o texto, porque a gente não falou uma palavra do texto, a não ser esses 2 monólogos que a Ione mencionou, que eram em off. Mas, assim, a gente usou imagens. E para mim, essa é uma faceta do Gon que é muito rica, assim, em termos de imagem, de poder da comunicação através da imagem. Eu falaria o seguinte. Primeiro que o processo foi longo, foi um processo longo. Eu lembro que a gente já estudou Shakespeare durante muito tempo, inclusive assim que a gente terminou de montar o Aldebaran, a gente começou a fazer os estudos de Shakespeare, então a gente estava em cartaz com o Aldebaran, apresentando, viajando, e aí já estava estudando a obra, estudando Harold Bloom, fazendo encontros. Eu acho que é um espetáculo que a gente teve esse processo longo, mas que infelizmente a gente só conseguiu apresentar 2 únicas e exclusivas vezes. Então eu acho que até apresentar ele no Farofa é uma forma de reverenciar esse espetáculo que, quando foi apresentado presencialmente, teve grande impacto nas 2 únicas apresentações, que foi dentro do Festival de Inverno da UFMG, que inclusive com a verba que o Festival de Inverno pagou de cachê é o que a gente tinha de dinheiro para montar esse espetáculo, porque como a Ione disse, nosso material era todo reutilizado, a gente reutilizou boneco, bastão,
figurino. A gente transformou. Isso é maravilhoso no multimédia, esse poder de transformação, que a gente tinha aquele espaço, os objetos lá. Então, a gente tinha um objeto. Como a gente estava em constante contato com aquele objeto, você pode pegar aquele objeto e transformar ele em outro, porque você juntou com outro de outro espetáculo, porque você fez uma conexão, porque você fez essa máquina. O espetáculo ainda era inspirado em Leonardo da Vinci, em todas as suas invenções. Eu acho que o espírito do Leonardo da Vinci ajudou a gente também, já que ele estava sabendo que estava sendo homenageado. A gente misturou, era cada coisa. A mão da boneca era um resto de uma boneca que o Daniel Hertel fez para as últimas flores. E essas mãos nunca foram usadas. E elas são incríveis, e elas foram usadas, essas bonecas, que davam uma visualidade maravilhosa. Porque a única coisa que aparecia, a boneca era toda de preto, essas bruxas, você só via as mãozinhas dela, que eram mãos imitando bastante a mão humana, uma mão muito bem feita pelo Daniel, e que dava toda uma visualidade absurda para a boneca. Um ano depois, em abril, comemorando 40 anos do grupo, em 2017, a gente conseguiu levar ele para o Sesc Palladium, que a gente também nunca tinha apresentado no Grande Teatro Sesc Palladium, conseguimos remontar. Também foi possível remontar, porque o Sesc Palladium conseguiu pagar um cachê para essa nossa apresentação. Foi até, de uma certa forma, a nossa despedida desse universo lotado de material, com carro, com ferro, com boneco, com escada, com engrenagem. E ele tinha uma coisa incrível, que eu acho que a gente já fez isso outras vezes, mas eu acho que ficava mais claro em maquinária, que chegava um momento do espetáculo que a gente desmontava todo o material, o palco virava um grande caos de objetos. E também depois a gente reorganizava aquilo e limpava o palco para poder fazer as cenas inspiradas até no filme, né, do Kurosawa, homenageando a Geisha, que é a personagem da Lady Macbeth do Kurosawa, que é incrível. Que eu tive, inclusive, a honra de poder fazer a coreografia vestido com kimonos deslumbrantes feitos pela Ione, que a Ione não é japonesa, mas faz cada kimono. Junto com você, Jonathan. Você tá comigo, mas é, Ione, você que me ensinou a fazer kimono, que foi lá, me ajudou a correr. Então, isso eu acho legal, sabe, Fidelis? Porque ele tá no Farofa, eu acho bonito a gente poder rever esse espetáculo, porque a gente não vai montar, saiu do repertório, porque o multimédia também tem essa ideia de não manter repertório, sabe? A gente vai se atualizando, a gente aproveita ao máximo o espetáculo que ele dá. A Maquinária deu isso, deu 2 apresentações, mas deu um processo incrível, deu um processo de experimentação dentro do grupo incrível para mim como ator. Eu imagino que para o Henrique, imagino que o elenco era incrível você fazia diversos papéis. Tinha hora que a gente fazia luta, que eu me sentia num filme épico, porque tinha uma luta de boneco, que tem um exército, né? Uma luta de exército importante na obra do Macbeth. Então tem uma luta de exército que era um boneco e a gente lutava com o boneco, então eu me sentia assim, gravando filme épico, sabe? Então você passava por isso, depois você estava fazendo uma geisha, depois você estava manipulando uma máquina de guerra, depois você estava enforcando o boneco, porque tem uns enforcamentos, né? Porque a história de Macbeth é muito sanguinária. É uma violência assim, absurda. Tanto que tem até histórias de que é uma peça amaldiçoada. Talvez a única maldição que a gente possa ter tido de Macbeth foram 2 apresentações. Isso não esqueci da nossa maldição, né? E esse processo realmente dessa valorização do objeto, do material, dessa diversidade, dessa construção, desse laboratório, entendeu? É um laboratório mesmo. E a gente participa de tudo. Tipo assim, de uma amarração, de um nó de corda lá até a finalização de um objeto, a construção, a costura. Eu e a Ione costuramos muita coisa em maquinária, né? Muitos figurinos, fizemos gueixas, fizemos várias capas. As cenas são lindas, a trilha sonora que o Chico fez, né? Que o Francisco César, que já foi do multimédia e acompanha o grupo durante muito tempo. Um objeto em especial que eu sou alucinado, que esse agora, quando a gente foi desfazer do galpão, na hora de jogar fora, eu chorei, mas elas estavam realmente destruídas, são as gavetas, porque a gente tem um mobile de gaveta de armário, e as gavetas funcionavam como um batistaca junto com outro batistaca de papelão que a gente construiu. E eu amo aquele móvel. A Ione começa, é muito forte essa entrada dela no universo desses objetos em Isaac Noel. Ela já sempre lidou com objetos, mas vamos supor, com essa natureza mais pesada, rústica, ela em 98, quando ela monta Isaac Noel, você vê a entrada potente desses objetos em cena. E acho que Maquinária meio que encerrou com chave de ouro, trazendo ela para o Shakespeare, que logo depois ela foi para o Nelson Rodrigues. Ou seja, ele fez milhões de conexões incríveis, eu acho. O mais curioso, Rodrigo, que eu acho que é esse coisa do ciclo. Eu realmente não tenho apego a espetáculos, não tenho repertório, porque acho assim, viveu, acabou.
não tem saudosismo nenhum. Mas o mais curioso, porque a gente saiu de maquinária, como disse o João, que venceu um ciclo de relação com o objeto, que é um objeto de rua, mas tudo com aquela, eu digo, tralha, com todo o amor que eu tenho por essa tralha, mas no fundo é isso. E coisas curiosas que a gente explorou tanto que, de repente, um dia um menino pegou uma cadeira e soprou pelo cano e fez um som de uma cadeira. Eu falei, meu Deus, a gente explorou sons, explorou significado, explorou desmontagem, explorou o objeto no conjunto, objeto na parte, porque quando a gente desmonta e joga tudo, a gente jogou aquilo para o espaço, como quem diz, agora a gente não precisa de vocês, vamos embora, mas agora precisamos de vocês, vamos juntar de novo. Tudo isso feito em cena é resultado de muito tempo de pesquisa. Quando a gente foi fazer Boca de Ouro, que é aquele ambiente de uma sala, com tapete, muito bem comportado, tudo muito limpo, eu olhava aquilo e falava, oh, gente, tira isso da minha frente, porque eu não estou conseguindo ver essa tralha, mas não. Está me atrapalhando, não era, João? Tipo, põe um pano preto. O que eu acho que é o seguinte, todo esse material que a gente traz para a cena, ele tem que ter significado. Eu filmei uma dança de uma geisha, que ressoava com a dança da geisha que Jonathan fazia, que era a Lady Macbeth. Eu adoro essa cultura sofisticada do Oriente, mas eu gosto da cultura da geisha porque ela é cultivada, a geisha ela é cultivada, ela é elaborada. Então, a geisha fazendo esse papel tão violento, com movimentos delicadíssimos, e uma dança muito bonita, uma roupa muito bonita, mas por dentro é a perversidade em forma de da máxima, até de abrir mão daquele sentimento que a mulher tem em relação à vida, porque se ela cria, ela gera, então essa relação com a vida é muito forte. Eu revendo as fotos de maquinária, que uma coisa que eu lastimei muito quando a gente perdeu esse nosso espaço, foi como aquele material que aparentemente está abandonado e não significa nada, como que ele tomou um sentido pela maneira como ele foi tratado, e as fotos mostram isso, isso gera uma beleza. Então, assim, o que é beleza, o que é feiura no teatro? Eu acho que a Emily Dickinson, aquela poetisa incrível, tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala, beleza e verdade são irmãs. E as fotos mostram isso, ou seja, você pensa, aquilo que poderia ser jogado fora, não pode. O que você recria, o que você dá significado, você leva tempo e exige espaço. E aí, se ele adquire uma história, ele passa a ser importante. Porque a arte não é só você fazer um produto para virar um entretenimento ou alguma coisa, é muito mais do que isso. É muita coisa que você elabora quando você está fazendo arte. Né? Você entra numa conexão com o inconsciente, alguma coisa que extrapola a fronteira, ou seja, você está conectada com um outro lado do ser humano, né? É muito curioso que eu lembro uma vez que estava fazendo Isaac Noel, a magia da criação e esse universo da arte, que ele é muito diferente desse cotidiano que a gente vive. Eu estava fazendo um galpão, o Isaac Noel foi o que iniciou essa relação com esse material totalmente abandonado que a gente levou para cima. Aí eu estava num galpão e estavam fazendo uma bagunça, porque era suja, era poeira, Isaac Noel era um monte de coisa em cena. Parecia, sabe, esse depósito de guarda-móveis, mas tudo ia sendo elaborado. E tocou a campainha no galpão e eu desci a escada para atender. Me lembro o que a pessoa queria. Quando eu voltei, eu levei um susto. Eu falei, gente, esse pessoal está maluco? Por que esse pessoal está carregando armário, lata, julgando para cima? Eu tive exatamente um momento que eu tive esse off, assim, do que é o nosso cotidiano. Eu voltei, eu me assustei. Porque é tão fora do universo do pragmatismo, do adequado, do certo, do conhecido, material que, assim, naquele momento não significava nada. Era aquele momento do desconhecido, né? Você, no seu processo, você tem muitos momentos de não saber, né? E esse não saber é muito necessário na arte. Você não tem que ter pressa de saber, você tem que levar um tempo para você chegar, não é nem saber, mas é para aquilo, os outros saberem do que você quer fazer com aquilo, né? Play It Again, a gente sempre trabalha com rítmica corporal no treinamento do ator dentro do multimédia. A Mônica, que é filha da Ione, participou muito tempo do grupo, professora de teatro, doutora, pesquisadora, estuda isso, faz vários estudos dentro da UFMG sobre a rítmica, e ela usa isso como treinamento do ator. Sempre fez. E a gente sempre teve essa vontade, a Ione sempre teve essa vontade de criar algum espetáculo a partir desses exercícios. E a gente estava nessa época meio de entre safra, tinha montado um espetáculo, ainda não sabia quando ia montar o outro, surgiu a ideia de fazer um experimento junto com o
o pessoal do grupo de percussão da UFMG que ia fazer a música, porque a gente estava numa relação muito próxima com eles por causa do Verão Arte Contemporânea. Eles é um grupo que sempre participou, sempre com trabalhos novos, um grupo de pesquisa coordenado pelo Fernando Rocha, muito interessante da UFMG. E Ione conectou, mostrou esses exercícios para ele, ele gostou muito, ele falou, eu posso criar uma partitura musical para vocês usarem junto com esses movimentos. E a gente trabalhou. O espetáculo mais difícil do multimédia. Isso para o ator fazer. É o mais simples, a gente só anda, fala, para, movimenta. A gente não carrega nenhum objeto, mas assim, é música. É como se a gente estivesse tocando um instrumento, então não pode errar. Porque só qualquer erro em música, para quem entende de música, é muito visível. Claro que tinha um acabamento de luz, um acabamento de vídeo, um vídeo incrível feito pela Ione, Henrique, Marco também, né, fez o vídeo com eles, um vídeo incrível. Então, assim, isso tudo dá outro caráter só para aquela movimentação. Mas, ao mesmo tempo, você podia fazer uma voz fora do... às vezes, todo mundo tinha que falar uma palavra juntinho naquele tempo. Se você erra um tempo, você era o único que ia falar. Acho que o público meio que vira um parceiro, sabe? Tipo assim, nossa, eles não podem errar. Eles têm que acertar. E aí eles também, quando você acerta tudo, acho que eles dá essa satisfação deles de você ter executado bem. É um jogo com o filme Casablanca, que a Ione sempre adorou esse filme, trouxe essa referência pra gente. Então aí trouxe essa ideia do amor a partir do filme. Então a gente, de uma certa forma, nos jogos rítmicos fala sobre amor, sobre casamento, sobre relacionamento. E aí a gente aproveita que a gente é um grupo diverso, aí coloca no nosso vídeo casamento gay, casamento lésbico, sabe? Aproveita para poder falar. Eu gosto que eles falam, sabe por quê, Rodrigo? Eu nunca vi os atores tão tensos por causa desse espetáculo. Sabe por quê? Porque até a rítmica corporal, o objetivo... O Henrique vai daqui a pouco para ele. O objetivo da rítmica corporal não é musicalizar, vem como consequência, mas é o tempo presente. Porque a música é isso. Você nenhuma possibilidade de desconcentração. E é muito comum no teatro a pessoa decorar o texto e aquilo ela fala, ela nem sabe o que ela está falando, meio feito papagaio. Então, realmente, aquele cuidado com conduzir o texto em tempo presente é difícil. E a rítmica é para isso. Só que no teatro, às vezes você troca uma palavra, você dá seu jeitinho. Mas ali não tinha muito jeito, não, porque quem errava era tão evidente como se você tivesse tirado a roupa, a pessoa ficasse nua em cima e todo mundo visse. Eu adoro Casablanca, mas tem uma coisa em Casablanca que eu acho muito bom, é ela tentando resgatar o amor daquele homem que foi a paixão da vida dela. Eles tiveram aquele caso em Paris, e ela pede para tocar uma música de novo, é o Play It. Aliás, no original é Play It Once, ou seja, mais uma vez. Mas ficou com Play It Again. Ou seja, ela pede para tocar de novo para trazer toda a memória de uma maravilha que ela viveu, que foi o encontro com ele. E a gente, para subverter a história, a gente põe o The End quando os dois estão beijando, ou seja, a gente não colocou a separação deles. E aqueles fotógrafos famosos, como Nan Goldin, que tinham homens, beijos, né? Afetos, homem com homem, mulher, lésbicos, héteros, enfim, casais de várias naturezas. O Roy Lichtenstein também, que é uma linguagem que a gente gosta, e a gente botou interferências de quadrinhos. Isso são todas as referências que vêm junto com essa rítmica, que começou de exercício tão difícil que hoje eu vejo o filme deles, eu não me lembro, eu tenho que olhar no caderno. E teve também na música do Fernando Rocha, além da improvisação a partir dessas estruturas rítmicas, uma citação do Maurício Kagel, que é um compositor argentino muito importante nos anos 70, que fazia muito jogo de palavras. E no nosso jogo de palavras também, Amo João, amo isso, deu homenagem ao nosso querido Carlos Drummond de Andrade, né, que ama sempre a mulher errada, e também ao poema concreto dos anos 20, que são poucas palavras dizendo amo esse, mas esse não me ama, eu amo, ele não ama, não é esse. Assim, você ficar rodando com poucas palavras, você diz muito. E o que eu tenho para acrescentar é só uma curiosidade, porque a Ione, em Bernarda Alba, 2001, eu ainda não estava no processo, não, mas ela contava sempre esse caso para a gente, que ela falou assim, olha, dessa vez não vou fazer o mesmo que Isaac Zanoel, eu vou pegar 5 cadeiras, 5 atores com figurinos e um vídeo, pronto. E aí, no processo criativo, foi chegando mais objeto e mais objeto, até chegar ao final de 2 toneladas. 2 toneladas de materiais simples. Né? É porque eu ia construir uma casa. Olha só que absurda essa história. A casa de Bernardo Alba não tem muito a ver com isso, mas vale a pena para essa história. Eu ia construir uma casa. Agora, gente,
só uma pessoa mesmo, muito sem pragmatismo, que compra janela e porta de uma casa que não está pronta. Eu comprei janelas e portas várias e não construí a casa. E a casa virou o cenário de Bernardo Alba. A casa do Bernardo. Virou a casa de Bernardo Alba e eu nunca mais fiz casa. Sei lá que ideia que eu tive de fazer casa na vida. Eu falei, que fazer casa? Vai tudo para o cenário. E era tudo pesadíssimo. Os carregadores vinham aqui e falavam, mas isso não é cenário, não, isso é mudança. Porque os meninos... E foi muito interessante que deu uma qualidade, pelo fato de ser pesado, deu uma qualidade de movimento muito peculiar. Porque às vezes o ator carrega uma mesa de isopor e a mesa e os objetos ficam com cara de isopor porque não tem a tonicidade. E ali nem precisaram pedir tonicidade, porque eles carregavam com aquela carga necessária para passar a ideia que eu queria, que era pesado mesmo. A peça tinha quase 2 horas e eram movimentações assim intensas. O tempo todo você estava pegando esses materiais pesados durante quase 2 horas. A gente até falava que terminava a peça mais magro um pouco, assim, porque a gente gastava tanta energia que a gente emagrecia no próprio figurino. Mas ela não ficou com essas 5 cadeiras. A In Plate Again, que ela realmente fez 5 cadeiras e vídeo, e a peça durou apenas 25 minutos, era muito mais difícil de fazer do que a Casa do Bernardo Alba, por causa disso tudo que a gente conversou aqui, e ao mesmo tempo com música ao vivo. Então ficou um espetáculo também assim relativamente difícil da gente circular com ele, porque a gente ia ter que providenciar marimba, material de percussão, músicos. Então assim, as 5 cadeiras não ajudaram em nada na praticidade da peça. Assim, essa a gente vai para todo lugar do mundo com ela, só porque ela não exige nada de mudança. E não foi. Você não faz arte para, você faz. É uma necessidade tão essencial de você querer se expressar, falar de alguma coisa que você nem sabe muito bem o que é, mas você acaba falando, e você vai lá naquela área do inconsciente, da criação, da expressão, aí você desperta um universo que você nem sabe muito bem o que você está falando. A prova é que, num processo de criação, você começa de um jeito, mas você não sabe como vai acabar. Então, esse universo que é tão complexo e é tão misterioso, é tão indecifrável, que eu percebi nesse dia, e falei, então eu sou uma artista. Eu entro nesse universo. É um universo que eu não tenho domínio nenhum. Eu consigo ficar num lugar que eu não sei lidar com desconhecido. Então, eu cheguei à conclusão mesmo, né, que eu sou artista mesmo, não tem jeito. A gente sempre tem essa dúvida, eu acho, né? Se a gente é artista. Eu acho que também a maior dificuldade do artista, eu acho, é continuar artista. Porque às vezes você pode passar por momentos de criação artística, né? Ter momento que você compartilhou. Se você se entrega mais a isso, eu acho que você é um artista. Se você se dá essa liberdade de ter contato com esse não saber, com esse escuro, com esse desconhecido. Você também percebe que você, às vezes, é um artista mais pelos outros do que por você. Porque o outro artista pega na cara que você é muito diferente, né? Esse momento de quarentena, inclusive, eu estou tendo um contato muito grande com meu pai e com minha mãe, coisas que para mim são óbvias, básicas, que eu quero fazer no meu dia a dia, que se eu não fizer aquilo, eu não vou conseguir nem continuar a viver. Para ele é um absurdo. Tipo, ele fala assim, isso só pode ser coisa de artista, entendeu? Tipo assim, eu saí para sentar ali debaixo de uma árvore aqui na minha casa e bordar um bordado que não tem para quê, que eu não vou vender, que eu não quero apresentar, que eu não vou expor. Para eles é uma coisa assim tão descabida que eles falam assim, que eu acho que até quando a Ione falou, quando ela viu o ensaio do Isaac Noel, eles olham para aqui e imagina que perda de tempo é essa? Para que você vai fazer esse bordado de uma coisa que você não vai vender, que você não vai colocar, sabe, que você não vai dar uma utilidade pragmática para isso. E eu não consigo ficar sem fazer aquilo. Tipo assim, se eu não fizer, eu preciso de fazer aquilo. Às vezes, fazer arte é tão prazeroso que a gente tem muita culpa. Você, poxa, eu estou com a sensação que eu estou perdendo. A gente mesmo tem culpa. Eu me lembro uma vez que eu estava desenhando sobre o processo de Kafka mesmo, e eu falei, gente, mas sei lá, não sei quem estava fazendo. Eu falei, gente, eu estou desenhando com essas canetinhas, sei lá, eu acho que eu devia fazer outra coisa. Fiquei com uma culpa. Pois os desenhos todos foram parar no livro que a gente fez há 30 anos. Ou seja, como não é uma coisa que você... Para que você está fazendo isso? Sempre a ociosidade é relacionada a alguma coisa que você não sabe para que você está fazendo. E, sobretudo, quando você tem prazer. Então, duas coisas proibidas. Não saber para quê e ter prazer. A gente procura um mundo sonhado, imaginário, um mundo que não é esse. Então, talvez, quando a gente... Eu acho que tem muito pouca diferença do
outro, né, e do artista. Porque o artista, ele talvez não se contente com essa só existência de chegar e viver aquilo e basta. Acho que a gente precisa de criar esses novos mundos imaginários, ou novos ou antigos, né? Mas a gente precisa entrar em contato com essa coisa e talvez expressar isso tudo. Expressar esse mundo imaginário, uma coisa que a gente acha que está aí em outra atmosfera e que é algo além dessa vida só, da vida, algo imaginário. E acho que quando a gente tem essa necessidade dessa conexão de trazer algo a mais para a vida, né? Sei lá se a palavra é tempero, qual que é essa palavra? Mas acho que quando a gente tem essa necessidade de conectar e trazer isso para a expressão, acho que a gente se sente sendo artista. E tem pessoas que conectam de outras formas com isso, mas às vezes ela não necessariamente vai levar aquilo. O que o Jonathan falou, acho que é pertinente. Talvez a gente esteja artista em alguns momentos e outros não, mas quando você tem essa demanda, autodemanda de manter nessa busca de outra forma de ver o mundo, então você é artista, quando você mantém isso. Uma coisa também que eu acho que tem de artista é porque o artista valoriza a experiência, né? A experiência, tipo assim, a vivência, o processo. Até porque a gente é muito um mundo preocupado com o resultado. Outro dia mesmo eu assisti um filme que a Ione até já tinha me indicado, eu assisti há pouco tempo, que chama Cidadão Ilustre, um filme argentino, que é de um escritor que ganha um prêmio Nobel. E o discurso dele no prêmio Nobel é que ele estava arrasado de ter ganhado o prêmio Nobel. Porque ele fala que se ele fez uma obra que convenceu um rei, convenceu os críticos, convenceu todo mundo, quer dizer que a obra dele não chegou aonde ele queria. Porque ele não queria que a obra dele só convencesse, ele queria que a obra dele questionasse, instigasse, tipo assim, balançasse. Se chegou a ganhar prêmio Nobel, tipo assim, não, teve que convencer gente demais a minha obra. Toda vez que eu acho que, inclusive, o artista está nesse momento de questionamento, estou fazendo ou não estou fazendo, ele está lidando com isso, que é meio um universo pragmático que vai invadindo a vida dele e que ele está fugindo de um pouco desse se perder, desse deixar esse prazer, se deixar esse ócio. Quando ele vê que ele está sendo tomado por aquilo que ele está fazendo, aquilo por aquilo, porque isso é para ele. O João tocou num assunto que eu acho muito interessante, essa coisa da fama, né? Que tem gente que, sobretudo as famílias, gostam quando os filhos artistas são famosos. Eu acho que a fama é muito prejudicial por isso, porque ela entra como esse ingrediente. Há uma diferença entre fama e reconhecimento. Claro que você quer ser reconhecido, claro que você quer atingir o público, mas essa fama ela é um entrave para esse descompromisso com o que vai acontecer. Eu me lembro quando a gente fez Babadalgara, que foi meio um show documentário com uma luz maravilhosa da Thelma Fernandes, que acompanhou a gente há muito tempo, amiga até hoje. Foi um show que foi, na época, teve muito resultado. Aí eu falei assim, nossa mãe, eu não vou fazer outro show. De lá eu fui para os porões e fui fazer Isaac Noel, e peguei 2 máscaras de monstros e nós fomos para os subterrâneos. Foi quando a gente fez Isaac Noel, porque eu falei, eu não vou me condenar a isso. Eu quero um caminho novo, e se você ficar assim, puxa, mas vai dar certo, vai agradar, você põe aquela poeirinha que vai interferir no processo. Quando a pessoa vê, ela está se repetindo. E é muito comum as pessoas se repetirem. E arte não é para ser repetida. É uma liberdade. Você vê, os artistas são mesmo o que anunciam um novo mundo, são que anunciam novos hábitos, novos costumes, novas maneiras de viver, são mesmo, né? E isso põe você um pouco numa situação que muita gente quer ter e não consegue. Você faz o quê? Eu faço A. Você faz A. Nossa, eu era doida para fazer teatro. Não fez, eu sei. Eu era doida para ser pintora. Eu era doida. As pessoas eram doidas na época que podiam ser doidas. Mas, então, existe essa... Eu, hoje, acho um consolozinho essa inveja que elas têm. A minha vingancinha ali nos bastidores. Vocês têm inveja. Então, a gente é diferente mesmo. A gente vê o mundo diferente mesmo, que a gente está... Não é no patamar de ser superior, é no patamar de estar no universo, que às vezes não quer dizer que você é uma ótima pessoa, porque você é artista, pode ser um bandidão, mas é um universo que muita gente quer chegar lá, porque é esse do desconhecido, dado com mistério, de tudo isso, e poucos chegam.
Você quer estar num lugar que é mais. E a arte é esse lugar que é mais. Obrigada para vocês. Bom vê-los e vê-las. E a gente se encontra já já, né? Isso. Muito obrigado. Beijo. Parabéns para você. Beijão. Parabéns, Obrigada, gente. querida. Obrigada, Valeu, Jonathan. Jonathan. Beijo. Beijo.